a gente sempre indica que as pessoas possam estar se encaminhando para a ayahuasca para elas começarem a se encontrar. Então é muito interessante ver isso na cerimônia, né? Porque é uma coisa espiritual, não é uma coisa técnica. Então ela te traz para a tua profundidade. E quase todo mundo tem muito medo disso, né? De entrar na profundidade. Quando as pessoas têm que se encarar, é difícil, né? Quem está nesse caminho que nem eu há muito tempo, que nem os irmãos que estão na família aqui também, né? Como a gente diz no linguajar popular, deram a carinha para bater, eles aprenderam que é preciso olhar para a sombra primeiro. A planta faz com que tu olhe para a tua sombra. Ela faz com que tu te encare de frente. Porque o primeiro oponente, o grande inimigo da gente é nós mesmos. Então, essa medicina, para mim, ela tem um sacratismo assim fabuloso. Porque ela leva a pessoa para um estágio, vamos dizer assim, supervisionado com Deus. Me entende, né? É liberdade, é poder não ficar preso ao corpo só, é poder perceber que existe algo muito maior que a nossa própria estrutura física e que é a própria consciência, que a gente pode fazer de uma forma muito concisa e espiritual uma viagem a outros planos de autoconhecimento sem nos perder de nós mesmos. Eu conheci a ayahuasca há muito tempo atrás, eu estou com 53 anos e eu tive um contato com ela quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, né? Onde eu conheci ela através de uma crise de identidade pessoal que eu estava tendo pelo rompimento de uma relação. Eu estava buscando me entender, né? Eu tinha muitas coisas erradas que eu pensava e sentia na minha época e eu fui buscar o entendimento através de viagens. E como eu sempre gostei de viajar, eu adoro viajar, então eu saí para ir buscar um entendimento de conhecimento com o mundo mais xamânico, né? O mundo mais da natureza. E aí acabei nessas viagens insólitas e solitárias, né? Sem nenhum tipo de guia, completamente solitário, pegando ônibus. Nessa época nem se falava muito em avião ainda, porque eu vinha de uma estrutura de família pobre que a gente não tinha como fazer muito esse caminhar. Então eu saí de um núcleo que eu estava vivendo com pessoas mais abastadas e fui buscar esse conhecimento de uma outra forma. E aí comecei a ter um entendimento de como isso agia em mim e o que isso trazia para mim. Fui tomando, né, fui participando de cerimônias, até que em um determinado momento da vida eu tive aquele boom. E aí veio a coisa de que as pessoas que me ciceroneavam na época, que eram mestres da floresta, né? Homens mateiros, né, da floresta, eles disseram para mim, você tem um approach, você tem uma energia muito boa que você pode estar usando para trabalhar com a planta, com as pessoas aonde você vive no futuro. O que você acha disso? E eu fiquei um pouco assustado, assim, olhei e disse, não me via fazendo isso, até porque eu fazia na época educação física, né? E era outra vivência, a minha história era corpo, era performance, eu era atleta, então era tudo muito diferente. Mas depois, mais adiante, eu fui ver que eu tinha tudo a ver com a planta. A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. E eu acho isso muito interessante porque eu tenho visto isso no meu caminho há muitos anos. Nós temos aqui já há alguns anos as cerimônias nativas xamânicas de ayahuasca. Temos aqui também, conjuntamente com as cerimônias, a inserção da família Ayahuasca Totem DNA, que é composta de algumas pessoas que já estão aqui há algum tempo com a gente na casa e que me ajudam de uma forma muito diretiva a tocar as energias das cerimônias, né, pelos lugares onde a gente vai. Temos uma cerimônia por mês aqui na casa, na sede, né, na casa do Nagual,
E essas cerimônias elas ocorrem normalmente das 6 da tarde até mais ou menos 3 horas da manhã do outro dia, de um sábado para um domingo. E elas são bem dinâmicas, né? Nós ingerimos uma quantidade de planta razoavelmente interessante, que nos faz ter expansão de consciência bastante grande para atingirmos uma interiorização e uma capacidade de ver melhor as nossas coisas, as nossas sombras, as nossas discrepâncias e entrar em confluência com o espiritual. A base desse trabalho aqui é totalmente a espiritualidade. O trabalho não tem fins lucrativos nenhum, ele é todo convertido na aquisição das plantas, né? Da planta, do jagube, da rainha, em termos de chá, para o nosso consumo com as pessoas que vêm aqui participar do evento. E normalmente a gente tem chamadas periódicas disso nas redes sociais para atrair novos caminhantes com a gente. Estamos esse ano de 2017, que vai entrar, abertos à entrada de novos membros na família também, novos participantes e visitantes. E basicamente todo o trabalho que se vem fazendo em cima da ayahuasca aqui, ele é direcionado num desenho que é uma fusão. Ele é um encontro entre a medicina xamânica da América do Norte, que foi a minha caminhada de aprendizado, Sioux Trent Oglala, e também a fusão entre a medicina da floresta, principalmente da Amazônia peruana, né, da Amazônia venezuelana e do nosso próprio Brasil aqui na Amazônia, principalmente os povos lá da região acreana. Então temos um caminho na energia do Cruzeiro do Sul, né? Nossos padrinhos aqui que nos alicerceiam o trabalho estão aqui perto de nós hoje, moram aqui na região da Morungava, perto de Taquara, aqui no próprio estado do Rio Grande do Sul, e temos todo um aparato de trabalhos em desenvolvimento de ensinamentos, de conduta e de reverência à planta, né? Temos a abertura de levar essa unção da cerimônia para qualquer lugar que nos chame e queiram conhecer o nosso desenho de trabalho. Esse desenho é um desenho um pouco difícil de explicar, porque ele trabalha as 4 direções sagradas, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, e ao mesmo tempo a quintessência, o centro, a roda com as 3 pontes, né? A ponte subterrânea, a ponte dos homens e a ponte superior do Yucatán, e ao mesmo tempo ela faz uma fusão entre esse aspecto do que é o homem como ser humano comum e o homem como aspecto de espiritualidade. Aqui na casa nós pedimos que as pessoas façam uma dieta, né? Porque na minha caminhada eu vi muitas pessoas irem sem preparo nenhum para cerimônias, que não eram controladas, que não tinham um crivo com essa situação, e eu vi as pessoas passarem peias muito fortes, né? Ter eliminações, mas antes das eliminações ter muito sofrimento físico, né? E nesse ínterim eu, na minha percepção, no meu estudo, né, que eu fui olhar coisas ligadas, né, a estudos internacionais sobre o efeito da planta, né, a parte científica delas dentro do corpo da gente, eu me dei conta que fazendo uma dieta, na minha própria preparação sozinho comigo, eu percebia que eu ia me limpando cada vez mais e eu ia tendo estados alterados de consciência muito mais positivos e mais profundos e de um grande autoconhecimento. Então, isso quando eu tinha 20 e tantos anos, hoje eu já estou com, né, eu já sou um homem cinquentenário, já estou indo para quase sexagenário, e eu vejo assim, por que sofrer, né? Nós viemos aqui para sermos felizes, né? Nos dar bem na vida, ter alegria, ter juventude, ter força, ter liderança, perseverança, atitude, né? Saber o que estamos fazendo e para onde estamos indo. E eu acredito que nessa dieta, que é cortar carne, cortar bebidas alcoólicas, cortar doces artificiais, cortar o sexo e o alto sexo também, cortar qualquer coisa que seja um subterfúgio para a mente e que nos deixa num estado de excitação, tipo um café, chá, tem propriedades bioquímicas nisso que fazem com que a gente fique alterado do nosso estado comum, né? Então a gente retira tudo isso da nossa dieta, lactato, né? Qualquer coisa derivada de leite, queijo, né? Tudo, né? Limpa o máximo possível, muita verdura, muita fruta, muito legume,
principalmente se for cru, estado natural, muita fruta da época principalmente, e muita água, porque a água é um grande veículo da planta. Então durante a semana, se a gente bebe muita água, quando eu falo muita água, eu estou falando assim, em 3 litros e meio por dia, a gente consegue limpar o corpo e purificar a consciência. A própria água já é reconhecida como uma propriedade da natureza que faz com que a gente entre em estado de meditação. A gente entra em tranquilidade, porque ele é o líquido mais precioso que existe. Então quando ela se une com a energia da planta, quando a gente faz essa dieta, a gente entra em um estado muito mais tranquilidade, muito mais profundo com a planta do ayahuasca. E o mais interessante nisso também é que eu vejo que é muito importante que a pessoa também cuide dos seus pensamentos, seus sentimentos e a sua conduta na semana da utilização dela. Por quê? Porque quando a gente tem muito conflito com as pessoas, briga muito, discute, né, bate boca, tem muita guerra interna, a planta rastreia isso. E quando ela rastreia isso, ela às vezes dá umas varadas na gente. Então é interessante que a gente se purifique, medite muito, ore muito, né? Eu sou de linhagem budista vajrayana, da linhagem tibetana, e há muitos anos, né? Tanto quanto sou xamanista, e eu sempre utilizo muito meu mala para rezar, porque ele me dá aquele suporte interno, emocional, para eu não ficar olhando para o mundo externo demais, né? Então a gente tem que olhar mais para dentro, olhar mais para si. Além dessas práticas todas que a gente estava falando anteriormente, eu acho muito importante também a pessoa, quando termina o processo da cerimônia, que sai daqui de madrugada, no domingo, ela não ficar voltando para suas condutas erradas de volta, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse mudado, e sai fazendo tudo de novo como fazia antes. Claro que chegar e dizer para uma pessoa que tem vícios, para ela parar com os vícios, isso não é muito fácil para ela. Mas a gente tem conhecimento de pessoas aqui que ficaram um ano com problemas de vício e de uma hora para outra eu notei que tinha algo estranho com ela. E eu perguntei, você está bem? E ela dizia, parei de usar droga. E aí eu ficava um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque eu via que ela parava por conta própria. Ela parava porque ela sentia que não era mais aquilo. Então, não que ela tenha trocado a droga pela ayahuasca, pelo contrário, mas ela se deu conta, com as percepções das mirações do trabalho, que aquilo era uma bengala, era um subterfúgio, e ela não precisa disso. Então hoje a gente vê até a ayahuasca sendo usada em presídios, né, para ajudar as pessoas a se recuperar das suas loucuras, né, das suas insanidades, das suas violências, né. Então é uma planta magnífica, ela é fantástica. Falar sobre ela para mim é muito difícil, porque é como se falar de algo incomensurável, é como falar de Deus. Não dá para falar de Deus, nós somos fruto dele, então não há como falar da divindade. Então a gente tem que experienciar. Eu sempre digo para as pessoas, vem com a gente, vem aqui para a família Ayahuasca Top em DNA e toma um encadinho assim e descubram como é que é. Vale a pena, vale muito a pena. A ayahuasca me deu, como ser humano, a capacidade de olhar o mundo de uma forma com multilentes, como se eu ficasse vendo vários quadros de uma única situação, na verdade. É como se eu isolasse, assim, como uma câmera, como essa câmera que está me filmando, eu isolasse as diversas partes de um só assunto e eu conseguisse coletar dali uma mensagem única, juntando essas lentes e essas visões. Então ela me deu capacidade de me interiorizar cada vez mais e de ter coragem, ousadia, de não ficar limitado nisso. Essa para mim é a minha definição mais pura disso. Ela me tirou do eu sou, e me colocou no vós, diretamente no vós. Quando eu era menino eu olhava as coisas num prisma muito unilateral, e sempre voltado para mim, muito egoísta.
Quando eu comecei a ter contato com a planta, com a medicina, eu percebi que isso mudou totalmente. Virou uma coisa muito grande. Difícil de medir, entende? Difícil de quantificar. Se eu fosse contar aqui as experiências que eu tive, algumas delas na floresta, nas montanhas, uau! Não ia ter como as pessoas que estão vendo o vídeo entenderem o que realmente é isso. Só tomando. Eu faço esse convite. Todos os meses a gente está aqui. E às vezes a gente leva para os lugares. Tem pessoas que querem tomar e não tem como vir, porque moram muito longe. A gente já foi para o interior de São Paulo, para o interior de Minas, para o interior de Paraná. A gente já levou para vários lugares. E não tem lugar que a gente não vá. A gente vai com a família aonde que eles querem. Se nos chamarem, tiverem um grupo de pessoas interessadas, estamos lá. Coração.